Bom dia a todos. Bom Sou dia. estudante Henrique Lima, estudante de terceira câmara na Escola Templo Áureo Florescer, e hoje é dia 8 de agosto de 2021. E o tema da conferência de hoje é o ato de doar, receber e dar graças. Um instante para observar o gráfico. Esses valores fazem parte de um dos fatores de revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade. Este valor tem principalmente sua origem na virtude da caridade e no altruísmo, assim como no amor. O maior exemplo que temos deste valor é o sacrifício de Cristo, no qual Deus entregou o seu próprio Filho à humanidade e este se sacrificou para ensinar à humanidade os valores de Deus e o fez sem julgamentos ou discriminação ao próximo. Entregou e recebeu de todos e se sacrificou para lavar os pecados da humanidade e mostrar que existe algo muito maior além deste mundo, além da nossa percepção atual. Então, esse gráfico ele representa justamente esse elemento, o ato de doar, receber e de dar graças. A mão levantada aos céus em adoração ao que está sendo recebido, ao valor que está sendo recebido. Porém, Jesus o Cristo não foi o único exemplo que a humanidade já teve. Também tivemos Siddhartha Gautama, o Buda. Um instante para observar o gráfico. A vida de Gautama, o Buda, foi diferente da de Jesus. Em seus primeiros anos, Siddhartha tinha uma vida mundana, como príncipe de um reino. Porém, desde criança, ele sempre foi muito observador, sempre foi muito atento às situações que aconteciam ao redor, às situações que as pessoas relatavam a ele, os seus sofrimentos, os seus desejos, os seus fascínios, assim como os próprios. E percebendo essas situações recorrentes na humanidade, ele, ainda jovem, em um certo dia, ele questionou sobre toda essa fascinação, sobre todo esse egoísmo. E após um sonho, ele teve uma visão e com essa visão impactou ele internamente. Ele decidiu sair do seu reino e abnegar do seu direito como herdeiro do trono e entregar a sua vida ao Dharma, que é o oposto do Karma. O Dharma é o sacrifício pela humanidade, é transmitir e viver de acordo com as leis de Deus, transmitindo os valores divinos em todas as ações, pensamentos, sentimentos, em toda a sua vida. Isso é dedicar a vida ao Dharma, para auxiliar a humanidade e auxiliar o crescimento de todos. Neste primeiro gráfico, temos Buda, ainda jovem, como príncipe, saindo. Logo em seguida que ele teve o sonho, ele saiu do palácio. Aqui atrás a gente pode encontrar o palácio. E nessa representação alegórica tem várias divindades, e todas elas estavam seguindo e guiando o Buda para esse retiro para a floresta. Ele foi se isolar da sociedade. Então, quando ele chega nessa floresta em si, ele livra-se de suas posses e ele corta o seu cabelo. E outro elemento importante desse gráfico é justamente o cavalo. Mas o cavalo eu iria abordar a apresentação dele um pouco mais para frente. Chegando na floresta,
Siddhartha, ele se livra de tudo, de todos os seus objetos, como se ele estivesse renascendo, iniciando uma nova vida. Então ele corta o seu cabelo, iniciando o seu desprendimento com o mundo físico e iniciando assim o trabalho psicológico, buscando perceber o que lhe causava sofrimento em seu interior. Um instante para observar o gráfico. Este gráfico, ele é realmente impactante, porém a sua imagem demonstra com exatidão o que acontece com os nossos chakras quando praticamos o mais terrível pecado contra a divindade, que é o orgasmo fisiológico, o derrame das nossas energias sexuais. É exato desperdiçar a nossa própria energia vital, a nossa vida. E este gráfico representa anos de degeneração sexual. Percebam que os 7 chakras eles nem têm energia, estão vazios e, consequentemente, o corpo padece. Perde sua vida. Meditando sobre este gráfico, analisando, obtive 2 compreensões, sendo elas complementares uma à outra. A primeira delas é a relação do corpo, mente e sexo com o ego. Esses 3 elementos se relacionando com o ego. Esta relação enclausura esses 3 centros da máquina humana e o cega e destrói. Então, esta relação, quando a gente se relaciona com o nosso ego, quando nós alimentamos esse ego, atendemos os seus desejos, os seus fascínios, acontece que nós vamos se tornando pessoas mais presas. Presas em ficar saciando sempre essas vontades da mente egóica. E, consequentemente, a nossa vida ela começa a esfriar. A gente começa a perder a nossa energia vital e a nossa vontade de viver realmente. A vontade de ir além, de explorar, de sentir as coisas, de perceber a realidade, perceber o que é a vida. Alimentar esses defeitos psicológicos é destruir a si mesmo, gradativamente. A outra interpretação que obtive foi da luxúria, onde a pessoa realiza constantemente o derrame das energias sexuais. Realiza o coito com diversas mulheres, sem nenhum comprometimento, e sempre derrama a sua energia sexual. E ela assim vai perdendo a sua vida. E o sexo se torna uma prisão. Então aqui a pessoa está presa no sexo, presa pelo próprio sexo. Não consegue dominar e não consegue se libertar da sua própria natureza. Ela se limita a achar que aquilo ali é o certo, porém isso é um equívoco. Quando a pessoa realiza esse tipo de prática sexual, que só há o desejo, não há mais calor, se torna algo frio e sem beleza. A representação de Buda cortando o cabelo é justamente a ação de eliminar esses agregados psicológicos com a prática da morte psicológica. Ele buscou eliminar esses agregados que foram alimentados com o orgasmo fisiológico, que foram gestados com a infrassexualidade, que é da onde nascem os egos. Então, Buda, quando ele corta o seu cabelo, ele está
abnegando essa infrassexualidade dentro dele, e ele clama por sua mãe divina para que ela eliminasse os defeitos psicológicos. Aqui neste gráfico, nós temos representado Amaterasu Omikano, a deusa do Sol e do Universo, a aurora da vida. Aqui é a representação do lobo, e atrás o Sol. A nossa mãe divina, no seu aspecto japonês. A prática da morte psicológica consiste em evocar a nossa mãe divina interior, nossa energia sexual, Kundalini, o aspecto feminino de Deus em nós, o fogo criador. Aqui representado como o fogo solar, onde se imagina este fogo percorrendo nosso interior e dissolvendo o ego com a entoação das seguintes frases: Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Mãe Divina, tire-o de minha psique. Mãe Divina, desintegre este defeito. Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Imaginando isso com a certeza e com a fé, este defeito, esses pensamentos, essas emoções e esses egos que nos prendem e nos tiram a nossa energia vital, eles começam a se dissolver e perder a sua forma. E nós conseguimos recuperar a essência que antes estava adormecida por este ego. Nós conseguimos elevar novamente a nossa consciência e a nossa moral. Então, o trabalho psicológico, ele é um trabalho que nos prepara justamente para a prática de uma vida de Dharma. Essa energia Kundalini, ela é alimentada por aquilo que há de mais sagrado e belo em todo o universo, que é justamente o matrimônio perfeito. Um instante para observar o gráfico. O matrimônio perfeito em si é também o mais belo ato de doar e receber e dar graças. A bênção de se amar uma companheira ou companheiro e entregar a sua vida e seu amor, assim como receber este amor por toda a vida, sem dúvidas é o que há de mais sagrado que pode existir neste mundo. Um lar constituído, um matrimônio perfeito, onde o casal transmuta suas energias sexuais, elevando-as pela coluna até a glândula pineal, jamais derramando o sêmen, alimentando o real ser e as virtudes. Um instante para observar o gráfico. Percebam que totalmente diferente e dissonante da representação do gráfico da infrassexualidade, aqui existe vida e existe cores e existe pureza e ambos conseguem ver o interior um do outro. É uma relação íntima e pura. A sexualidade superior é o domínio das nossas energias sexuais. A prática da transmutação alquímica, ela vem para que nós, como seres humanos, dominemos a nossa essência animal. Nós domamos a fera interior. E esta fera passa a obedecer ao real ser que está dentro de nós, no nosso interior. Essa fera
é justamente o impulso sexual. O impulso sexual, quando inconsciente, ele é como um animal, descontrolado e sem objetividade. Ele se torna algo totalmente subjetivo. Quando nós praticamos a sexualidade com consciência, tornamos a sexualidade sagrada, de tipo superior, e ela se torna extremamente objetiva, sendo o objetivo a conexão com o real ser, a conexão com o nosso íntimo, com o nosso Deus interior, elevando os nossos chakras pela coluna, através da sublimação das energias, a transmutação das energias sexuais, sem jamais derramar o sêmen. Jamais deve haver um orgasmo fisiológico no sexo. A humanidade ela foi instruída incorretamente e ela se degenerou por conta do derrame das energias sexuais. E a única forma de a humanidade se elevar novamente é com a sexualidade superior, praticando a transmutação alquímica, sem jamais derramar o sêmen. Uma prática de sexualidade superior ao longo de toda a vida desperta a conexão com o real ser e desperta também a vontade pela caridade, pelo doar e também nos ensina a receber. A prática da sexualidade superior em si é a maior professora desta conferência. O ato de doar, receber e dar graças. Para os solteiros, a prática da sexualidade superior ela é feita com a sublimação das energias sexuais. Ela não é exatamente a castidade, que é a virtude da sexualidade superior, mas ela é chamada de celibato temporário. O celibato é quando o homem ou a mulher se abstém de todo e qualquer tipo de sexo, seja mental, físico ou visual. Ela se abstém desse tipo de pensamento e desse tipo de vida. E ela passa a aprender a dominar as suas energias sexuais. E ela sublima as suas energias sexuais. Diferente da transmutação, que eleva e potencializa essas energias sexuais por dentro de nós, pela nossa coluna vertebral até a glândula pineal, e ela cria mais energia. A sublimação, ela apenas pega a nossa energia diária, que é gerada todos os dias, reiniciada todos os dias, principalmente para os homens. Para as mulheres o ciclo funciona um pouco diferente, tem relação à menstruação, mas para os homens essa energia ela é sempre reiniciada todos os dias. Então o homem que sublima as suas energias, ele mantém a consciência dele no estado de consciência que ele possui naquele instante. Essa consciência ela deixa de adormecer, ela não adormece mais, porque ele não desperdiça a sua energia e não desperdiça justamente a energia que é utilizada no trabalho psicológico, que é a energia sexual. Então, o homem que não derrama as suas energias sexuais, solteiro, ele tem forças para fazer um trabalho psicológico. Ele vai ter o amor ao próximo, o respeito à mulher, à mãe e às filhas, e ele então ele doará e também saberá receber e dar graças. E um outro ponto interessante da virtude da castidade e do celibato é uma lei sagrada, que é que todos nós iremos receber a nossa pessoa amada, a nossa esposa ou o nosso esposo. Isso é uma lei. Basta aprender a ser humilde e paciente e aguardar com serenidade, dando o melhor de si em cada dia no trabalho psicológico e no sacrifício pela humanidade, ensinando os irmãos, auxiliando os irmãos de bom grado. E a lei divina nos incumbirá ela nos dará uma tarefa, que é de nos preparar justamente a esse matrimônio, daquilo que é o mais perfeito possível. Porque a lei divina,
ela não permitirá que haja um matrimônio enquanto houver inconsciência, enquanto esse matrimônio perfeito puder ser destruído por algum ego, seja de um ou de outro. A lei divina ela é muito sábia e ela não fará algo que será desperdiçado. Então ela só entregará, ela só dará a nossa esposa ou nosso esposo quando realmente estivermos prontos. E nós devemos aprender a receber isso com muita sabedoria. Como dito que iria explicar o cavalo é justamente a representação da ação e a força da ação, que possui a sua origem no sexo. Siddhartha conhecia o Tantra e foi casado e transmutou suas energias até um determinado tempo de sua vida. Onde o seu real ser o guiou e ordenou que ele tomasse este caminho e buscasse o conhecimento interior e o entregasse aos irmãos. E assim Buda o fez. Meditando com a prática da autoobservação e a meditação profunda. A autoobservação é olhar atentamente dentro de nós e aquietar a mente e criar como se fosse um filtro, uma peneira, silenciar tudo e ver o que vai passar por essa peneira. Então, aquieta-se a mente com a meditação e respira. E sente que vai vir um pensamento. Quando esse pensamento passa pela peneira, entra em contato com esta peneira, se filtra e se observa. Qual é a sua origem? Qual é o seu motivo? E qual é a sua vontade? Se auto-observando, pode-se perceber que muitos dos pensamentos são desequilibrados e são agitados. O ser, ele não fala pela mente, ele fala pela intuição, fala pelo coração. Então, nada de sábio pode existir no plano intelectual subjetivo. Então, tudo que tiver na mente é apenas ego e desejos e fascínios com a ilusão do mundo físico, o Maya. Auto-observar é buscar compreender e eliminar essas origens egóicas, esses pensamentos egóicos dentro de nós e buscar as raízes dentro do nosso interior para eliminar e não deixar que nada cresça novamente. Isso com o trabalho da morte psicológica, onde pedimos à nossa mãe que queime e elimine estes efeitos psicológicos. E gradativamente a nossa consciência começa a despertar. Neste período, o Buda se alimentava pelos pequenos gestos de amor e carinho, onde as pessoas doavam a ele a comida, o alimento, como forma de caridade, permitindo que realizasse aquele trabalho íntimo, que naquele momento era necessário ser realizado desta maneira, abnegando toda a riqueza e vivendo de uma forma humilde na floresta. E as pessoas, em compaixão, por sentirem dentro dela, intuírem aquilo, tomaram a ação, quando viram ele meditando, já magro, de alimentá-lo, doar o alimento. Então, assim,
Buda pôde prosseguir no seu trabalho psicológico. Um instante para observar o gráfico. Então, ao longo de anos, Buda meditou, ele orou pelo seu real ser, obteve o conhecimento da árvore da vida, a árvore do conhecimento de Deus, que é justamente o conhecimento do sexo, e ele dominou as suas energias sexuais, dominou as águas primordiais. Porém, ele também foi agraciado pela natureza e auxiliado por ela, assim como nós somos agraciados pela sagrada ayahuasca, que é a mãe natureza, que nos doa tão graciosamente e de maneira tão bela, permitindo o conhecimento de nosso íntimo. A sagrada ayahuasca é, em si, a energia sexual transmutada em sua forma vegetal, a união do jagube e da chacrona. E nesta escola é ministrada justamente com o ensinamento dos 3 fatores de revolução da consciência e a prática da meditação profunda, auxiliando de maneira precisa e exata nos desdobramentos astrais, na saída do corpo físico para o corpo astral de forma consciente e no trabalho psicológico, na cura dos centros emocionais. E falo por todos que participam dessa escola há 7 anos, que todos somos gratos e agradecemos diariamente pelas mudanças que recebemos em nossas vidas. Obrigado, Sagrada Ayahuasca. Como conclusão, percebo que o ato de doar, receber e dar graças está muito além da nossa compreensão. Mas fato é que precisa ser feito, precisa da ação real de doar, pois isso é uma lei superior. O doar, o receber, é uma lei divina. Justamente pode ser vista e percebida com que todos têm o direito de ter o seu companheiro. E humildemente, nós agradecemos a essas bênçãos em nossas vidas, pela oportunidade também de entregar todo o nosso amor à nossa esposa e aos irmãos e a toda a humanidade. E citando um exemplo pessoal que ocorreu comigo na semana passada, um aprendizado que eu obtive. Eu fiz uma viagem para São Paulo e fui visitar a minha família de lá, que já fazia um bom tempo que eu não os via. E em São Paulo eu tenho uma avó, e na viagem ela durou 8 horas, e durante essas 8 horas eu fiquei fazendo um trabalho psicológico, fiquei meditando e eliminando os defeitos psicológicos, fazendo a morte psicológica. E viajei por horas, fazendo Mãe Divina Queime, Mãe Divina Queime, Mãe Divina Queime, eliminando todo o ego, e quando não tinha mais ego eu pedia para que aparecesse e fosse mostrado, e fui trabalhando, meditando por 8 horas. E eu me lembrei que quando eu era criança, eu sempre saía com a minha avó. A gente sempre ia ao mercado, fazer as compras, e eu sempre ia ao lado dela, segurava a mão, e a gente ia até o centro ali do bairro, para a gente comprar as coisas, comprar os alimentos para casa. E quando eu cheguei lá, eu vi a minha avó paterna, né? E eu lembrei disso, e que isso me marcou muito quando eu era criança. Que ela sempre cuidou de mim, me alimentou, me proveu tudo o que era necessário, com muito amor,
e carinho. E isso mesmo quando eu era criança, já me dava uma vontade de retribuir. Já me despertava uma vontade de, quando eu tivesse a oportunidade de retribuir todo esse carinho, esse amor que ela teve por mim. E não só ela, muitas outras pessoas. Mas, emocionalmente para mim, falando, ela que mais despertou isso dentro de mim. Foi a primeira pessoa a me tocar nessa emoção. E quando eu fui para São Paulo novamente, eu tive a oportunidade de olhar para minha avó nos olhos dela e me lembrar desse dia e pedir para ela para que a gente fosse sair, e segurei a mão dela como eu fazia quando eu era criança, mas agora como adulto. E fomos conversando e chegamos no mercado e ela fez a compra. E ela disse que iria pagar, né? Eu falei, nada disso. Eu não deixei ela pagar. Eu tomei a frente e paguei todo o alimento e todas as necessidades que ela tinha naquele instante. E fiz isso em várias situações. Sempre que eu pude, eu fui e fiz esse ato de caridade. Eu tirei do que era meu e dei para ela. E chegando em casa, aconteceu um ensinamento. Ela comentou que eu tinha feito esse gesto com os filhos dela, os meus tios, e eu tenho um tio que hoje ele ainda está muito preso no agregado da cobiça. Ele ainda não sabe compartilhar. E ele tinha comprado algumas comidas, algumas guloseimas, e ele havia escondido essas guloseimas, para que nenhum outro pudesse comer. Então, eu pensei comigo e disse que eu não daria algo para uma pessoa assim, uma pessoa que se negasse a compartilhar o alimento com o próximo. Também não compraria algo diferente ou algo especial, faria algo especial para essa pessoa. Então ela me deu uma bela aula e disse as seguintes palavras: como mãe, eu sempre darei tudo aos meus filhos e a todos, o quanto puder. E assim disse ela. E eu disse a ela, a senhora tem toda a razão. E aprendi a real lição daquilo. E hoje é Dia dos Pais. E eu não tenho nenhum presente material para dar aos meus pais neste instante. Mas para o meu pai, diretor dessa escola, eu entrego a minha vida e dedicação para auxiliar com toda a minha força pelo trabalho que ele realizou por anos e entregou sem jamais cobrar. E eu sou muito grato e entrego a minha vida aos irmãos como um verdadeiro sacrifício pela humanidade. E para a prática, busquem dentro de si a força de se entregar ao real ser. Utilizem a imaginação criadora e também busquem a virtude da caridade. Usem a respiração profunda como uma marca, um símbolo de lembrança, que toda vez que estiver cansado, cheio das coisas da vida, e respirar profundamente, respirem profundamente, lembrem-se dessas palavras, de buscar a força de entregar-se ao real ser e a virtude da caridade. Lembrem-se dessas palavras e entreguem a vida ao ser. E levantem-se e auxiliem o próximo. Esta é a prática de hoje.